Olá, queridos irmãos, meu nome é Paula Manga e é um convite muito honroso da apóstola Larissa. Estou aqui para dar para vocês uma aula curta, mas muito importante para a sua caminhada com Cristo. Primeiro eu quero dar parabéns a vocês, pois foi a melhor escolha das suas vidas. A Bíblia diz em Lucas 15:17 que a festa no céu quando um ser humano encontra a salvação. Então eu fico imaginando, os anjos dançando, regozijando, rejubilando com a decisão de vocês. Pode ter certeza que foi a melhor decisão da sua vida. Parabéns! Bom, essa é a aula nível 1 sobre obediência. Então vamos lá. Obediência, uma das descrições do dicionário é ato ou efeito de obedecer, submissão a uma autoridade, dependência em relação a determinada autoridade. Obediência, veja bem que nada tem a ver com escolha, senão não seria obediência. Jesus em João 6,38 disse: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai, do Abba. Jesus foi o homem mais obediente que já existiu. Eu gostaria de encorajar vocês a lerem os evangelhos pelo menos 3 vezes sem parar. Leiam os 4 evangelhos, começa de novo. Leia e começa de novo. Porque a gente retém muito pouco, A mente vaga, devaga, aí você volta a focar no que você está lendo. E a palavra de Deus, ela é viva, portanto, as palavras vão falar com vocês. Cada vez que vocês lerem as Escrituras. Como vocês estão começando suas caminhadas com o nosso Salvador, comecem pela fundação. A minha intenção nessa aula é deixar claro que essa fundação, ela é tão simples, mas ela é muito importante. Como toda fundação, Se você vê um prédio sendo construído, você vai ver que a fundação, você nunca mais vai ver a fundação. Quando aquele prédio glamuroso, os prédios caros que você vê nesses lugares lindos, à beira da praia, com espelhos e portas lindas, você vê essa fachada, mas você não vê a fundação. Mas sem a fundação não ia ter nada. Então a fundação é muito importante. E os 4 evangelhos são essa fundação. Muitos crentes passam muito tempo sem ler e edificar essa fundação. O que acontece é que eles acabam enfraquecendo na fé e no entendimento de como Deus age, como Deus pensa, como Deus fala. Então eu quero encorajar vocês a já começarem certo. Não deixem de alimentar essa fundação, de construir essa fundação na rocha, como a própria Bíblia diz, que a gente tem que estar afincado na rocha, porque a rocha dá a sensação de fundação, A rocha não quebra. Não sai com vento, vem um terremoto, mas a rocha, não é nem pedra, a rocha está lá. Então, os 4 evangelhos são a rocha da fundação da vida de um cristão. Em Tiago, no livro de Tiago 4:7 está escrito: portanto, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como eu disse, a palavra de Deus é viva. Essa colocação de Tiago, ela tem muitas camadas de entendimento, O primeiro é o literal. A Bíblia é sempre literal. Depois você vai entendendo, pegando outros insights, A Bíblia vai abrindo a tua mente, é por isso que é uma aventura ser cristão. As pessoas acham que cristão é ser chato, é uma religião. Senhor, não tem nada mais aventureiro e incrível do que ler a Bíblia, porque a Bíblia está sempre te mostrando algo. Você fala, eu já li isso 50 vezes, nunca tinha visto isso. De repente você tem um insight novo, daqui a um tempo você tem outro. Então em Tiago, a princípio, é exatamente o que ele está falando. Sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Essa colocação do diabo, que é o nosso inimigo, no grego, na verdade a palavra é acusador, ele usa muito os nossos 5 sentidos. Então quando o Tiago está falando de sujeitar a Deus, resiste ao diabo, você tem que resistir à sua carne, porque o diabo vai atacar a sua carne. O diabo não pode atacar o seu espírito. O seu espírito está sempre pronto para ler a palavra. Então, essa colocação é muito importante nesse momento que a gente está colocando a nossa fundação de ser um cristão, que é ler a Bíblia. Porque há uma resistência a ler a Bíblia. Você vai ver, pelo menos comigo há, até hoje. Às vezes a minha mente está vagando, eu não consigo concentrar, acordo com preguiça de ler a palavra, quero ler uma coisa mais leve ou, enfim, não ler nada. Então a gente tem que se sujeitar, a obediência entra nesse momento.
A sua carne, querendo ou não querendo, você manda ela calar a boca, você resiste a ela, resiste ao diabo que está tentando usar a carne para você não ir para a palavra e você se sujeita a Deus. Como a gente falou mais cedo nessa aula, obediência é submissão. Submissão a alguém, a alguma autoridade, etc. Esse alguém ou essa autoridade agora tem um certo controle sobre como nós agimos, pensamos e falamos. Não é mais eu que falo, penso do jeito que eu quiser. Eu não sou mais dona da Paula. Eu não pertenço mais a Paula. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Então eu tenho que pensar e agir e falar como Ele, porque eu estou me sujeitando a Ele. Por exemplo, as leis de trânsito. A gente tem que obedecer às leis de trânsito, né? Não é uma escolha. Da mesma forma, você submete às autoridades de Cristo. Pois é Ele que manda a partir de agora. Então, se você não quiser se sujeitar à lei de trânsito, eu sair agora, dirigir e passar o sinal vermelho ou não obedecer às leis, mais cedo ou mais tarde eu posso bater o carro, machucar alguém, me machucar, no mínimo financeiramente ter uma perda do meu carro. Então, a escolha é nossa. A obediência é uma escolha, mas ela não provém da sua vontade. Ela provém de disciplina. Eu vou obedecer a Cristo, não importa. Como que a gente faz isso? Bom, a gente começa a nos submeter, a gente começa a submeter a nossa vida a Jesus. Jesus passa a ser o centro da nossa existência. Não é mais as nossas vontades, os nossos desejos humanos. Todos os aspectos do nosso dia, da nossa existência, deve ter agora Jesus no centro. Parece difícil, né, gente? Mas não é não. Apenas precisamos da disciplina, como eu disse, como tudo na vida, né? Você quer fazer uma dieta, você quer perder peso, você tem que ter disciplina. Você vai acordar com vontade de comer chocolate, o que acontece comigo quase todo dia, mas eu vou e como o que é saudável. Porque tem que ter a disciplina. Sem disciplina não existe, a gente não encontra nada na vida. E o evangelho não é diferente. Lucas 9, 23 e 24, Jesus diz: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta salvará. Uau! Reflete no que você acabou de ouvir ou se você está lendo aí comigo por alguns segundos. A gente tem que aprender, gente, a ler a Bíblia e parar. Selar, como está nos Salmos, selar significa pausa, para e reflete. Pensa no que você acabou de ler. Senão acaba sendo uma passagem, a gente vê tanta gente falando. Falar a Bíblia é fácil, falar crentez é fácil, decorar um versículo é fácil. Mas quando você decora um versículo e entende o que você está decorando, aí que começa a mudança. Então vamos parar para pensar, eu vou falar de novo. Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, esta a salvará. Essa declaração de Jesus parece radical, não é? E é radical para aqueles que não entendem as coisas espirituais, para quem não entende o que Jesus está falando. As nossas vidas, gente, jamais terão as bênçãos e recompensas que advêm dessa radical atitude, radical escolha e radical obediência. Mas é radical para o mundo, que não tem entendimento nenhum do que Jesus está falando. Para o mundo é mais, qual é a sua religião? A Bíblia não é religião, a Bíblia é um manual de relacionamento, tem nada a ver com religião. Se uma coisa que Jesus não era, não é, e a Bíblia não é religiosa. Então não faz sentido para o mundo, porque o mundo não tem esse discernimento. Mas para nós, nascidos de novo, é uma jornada incrível. Pois bem, Jesus diz isso para que nós possamos discernir o que Ele tem para nós. Ele diz que nós acharemos nossa vida se apenas possamos perdê-la. Ele está dizendo que a vida que Ele tem para nós é abundantemente muito melhor do que a vida que nós temos para nós mesmos. Não pense nisso. Devemos entender que a gente não sabe o que é melhor. Eu achava que eu sabia o que era melhor para mim e me dei mal em 90% das minhas escolhas na vida, antes de aceitar Jesus e antes de começar a seguir Jesus com todo a minha existência, o meu ser. Você já notou que pode dizer para uma criança pequena não enfiar o dedo na tomada e a primeira coisa que ela faz quando você não está olhando é ir lá enfiar a tomada, enfiar o dedo na tomada?
Isso chama-se a nossa carne caída no controle. Vamos voltar rapidamente lá no começo, gente. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido no Jardim do Éden, você já deve estar familiarizado relativamente com essa sua origem, né? A Bíblia diz que toda a humanidade foi corrompida pela semente do pecado. O pecado agora está em nosso DNA. Repare que a sua carne sempre vai querer fazer o que é contrário ao que Jesus quer. Por isso Jesus diz que devemos perder nossa vida. Isso é um ensinamento que faz parte da fundação de todo cristão. Se o cristão não entender isso e começar a se autodisciplinar para seguir Jesus e não mais a sua carne, ele vai se tornar um cristão fraco e sem autoridade ou entendimento. Tá? Jesus foi o homem mais poderoso na terra. Por quê? Porque ele foi o mais submisso e o mais obediente. Você quer ser um cristão com autoridade que Jesus quer te dar, que ele está fazendo, ele está deixando disponível? Seja o cristão mais obediente. Começa confessando os seus pecados para Deus. Se você já confessou, maravilha. Se tem algum escondidinho, alguma coisa que ainda está pegando, confessa. É a melhor forma de começar a sua vida com Cristo. Fala com o Espírito Santo todo dia. Se puder, o dia inteiro. Comece a desenvolver um discernimento que você não está mais sozinho. E é muito estranho, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui agora na minha casa, só com o meu cachorrinho. Meu esposo está trabalhando. Parece que eu estou sozinha. E às vezes, eu mesmo tenho que me condicionar. Peraí, eu não estou sozinha. Jesus disse que ele nunca iria me abandonar. Em Tiago 4,8 diz que se achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. E Deus não pode mentir, porque ele é verdade. Deus não tem a verdade, ele é feito de verdade. O material de Deus é verdade. Então aprenda uma coisa que eu demorei muito para aprender e cometi muitos erros na minha caminhada cristã até uns anos atrás. Deus não age até nós agirmos. Por isso que achegue-se a Deus e ele se achegará a nós. Em Filipenses, o grande apóstolo Paulo disse: mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. O apóstolo Paulo, gente, antes de seu encontro incrível com Cristo, era de carreira acadêmica. Ele era respeitadíssimo entre os professores da Torá, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Ele falava várias línguas. Ele era entendido da cultura grega, da cultura romana. Ele era aplaudido, reverenciado e temido. Quando ele muda seus caminhos e segue a Jesus, porque ele tem um encontro incrível com o Senhor, ele entendeu que todo aquele entendimento, todo aquele aplauso, todos aqueles achismos que ele tinha não serviu para nada. Ele deixou tudo para trás para começar do zero com o maior sábio do universo, que é Jesus. O apóstolo Paulo também diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o ensinamento de Jesus, que devemos perder nossa vida justamente porque acharemos o que Paulo diz, que experimentaremos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é perder a vida. Não é mais a Paula que acha, não é mais eu que penso. É Jesus que pensa em mim. Eu sou dele por completo. E qual é o fruto disso tudo? É uma vida protegida pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. É uma vida mais abençoada do que eu jamais imaginei. Então está aqui a nossa primeira aula. Obediência. Comece a ter esse discernimento durante o dia, onde você estiver, no carro, no ônibus, andando, no trabalho, em casa, seja lá o que você estiver fazendo. Comece a ter esse acordamento na sua mente, porque quando Paulo diz em Romanos 12, para nós transformarmos a nossa mente, o grego original é metanoia. Essa palavra no grego não é renovar. Renovar é até uma tradução bem pobre. Renovar, você pega uma coisa velha e faz novo. Metanoia é joga fora tudo, apaga, deleta e vamos começar uma coisa nova do zero. É isso que Paulo está falando. Por isso que Paulo disse, eu vou jogar tudo para trás. É esterco. Imagina, esse homem tinha PhD, falava línguas, ele era hebreu, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. Esse homem era respeitadíssimo em várias áreas da sociedade. E ele disse que tudo era esterco. Então, fica aqui a nossa primeira aula sobre obediência. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre a vida de todos vocês. E não se esqueçam, mantenham
o seu escudo da fé, a sua espada, que é a palavra de Deus, e Jesus em primeiro lugar. Até a próxima.